Tudo bem? Boa tarde, esta é a CNN Brasil e este é o Agora CNN. São 5 horas e 30 minutos. A gente vai ao vivo com as principais notícias deste sábado, 21 de setembro, aqui no Agora CNN. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 5 dias para que o X complemente as informações que comprovam quem é o representante legal da empresa no Brasil. A repórter Carol Rosito explica essa nova determinação de Moraes. Boa tarde, Carol. Bem-vinda. Oi, Pedro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, então quer que agora o X comprove efetivamente ali, apresentando procurações, a indicação da Junta Comercial de São Paulo, quem é a representante legal escolhida pela empresa para representar o X aqui no Brasil. Ela que foi nomeada, então, pela empresa na sexta-feira, Raquel de Oliveira Villanova, que inclusive é a advogada que já foi representante da empresa quando o X tinha um escritório aqui no país, né? O ministro Alexandre de Moraes entendeu que ainda faltavam alguns documentos que comprovassem de fato essa escolha que saiu ontem, logo depois da determinação, então, do ministro. Além da decisão, desse prazo de 5 dias para o próprio X, Alexandre de Moraes também deu 48 horas para a Receita Federal dizer se a situação da empresa é legal aqui no país, se a Polícia Federal e a Anatel também falarem se ainda é possível acessar a rede, o X, que está bloqueado desde o último dia 30. E a gente lembra que nessa semana muitos usuários afirmaram que conseguiram ter acesso, né, de maneira ali ilegal, já que a rede social está suspensa no país. E ainda para a Secretaria do Supremo Tribunal Federal informar o valor total da multa e quais ordens ainda não foram cumpridas, porque durante a semana o ministro também determinou, né, uma nova aplicação de uma multa ali no valor de 5 milhões de reais por dia ao X, justamente por descumprir a determinação de suspender o acesso à rede. E a gente viu que alguns usuários conseguiram, mesmo indo ali por caminhos, burlando, né, de alguma maneira, essa tecnologia. Então, agora Alexandre de Moraes quer que tudo fique comprovado, tanto do lado do X, como também do lado da Receita, da Polícia Federal, da Anatel, para saber se está direitinho. E aí, claro, né, Pedro, abre-se um caminho para que a rede social possa voltar em algum momento funcionar aqui no Brasil. Como eu disse, o X está suspenso desde o dia 30 de agosto por determinação de Moraes, uma determinação que foi referendada por unanimidade por outros ministros da primeira turma do STF, depois que Elon Musk, o dono da empresa, não só do X, mas também da Starlink, descumpriu determinações de Moraes, né? Como não tirou ali perfis que já tinham sido bloqueados pelo STF, tinha essa questão também do representante legal que tinha sido uma exigência dada por Moraes e até então o X não estava cumprindo essas determinações. Essa semana, então, Moraes endureceu, digamos assim, mais ainda essas determinações, aplicando essa regra, essa multa de 5 milhões. E aí ontem veio aí uma das primeiras medidas já tomadas pela imprensa, que foi a nomeação, mais uma vez, lendo aqui, de Raquel de Oliveira Villanova, que foi escolhida, então, pela empresa para ser a representante legal aqui no Brasil. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos porque, mais uma vez, então, prazos que estão correndo a partir de agora, como eu disse, pode ser um caminho para a plataforma voltar a funcionar aqui. Volto com você. Carol, você tocou num ponto essencial, que não é só a indicação deste representante legal, mas também comprovar que vai seguir as determinações da Justiça com relação à suspensão de perfis, o cumprimento de eventuais novas determinações para que o processo de retomada da operação da plataforma aqui no Brasil possa ser feito. Portanto, prazo de 5 dias para que o X conclua essa comprovação aí de que existe um representante legal e que vai cumprir as determinações judiciais. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Carol, até mais. O exército israelense diz ter atacado cerca de 400 alvos do Hezbollah. A mídia estatal do Líbano relatou mísseis disparados por caças que causaram fortes explosões no sul e leste do país. O nosso correspondente Michel Gavendo, em Tel Aviv,
tem os detalhes. Boa noite, Michel. Olá, Pedro. Olá a todos. Sim, agora há pouco o exército israelense anunciou que começou uma nova onda de bombardeios contra alvos do Hezbollah no Líbano. É a terceira vez hoje, neste sábado, que a Força Aérea Israelense inicia uma série de bombardeios. Segundo o porta-voz do Exército, foram mais de 400 alvos do Hezbollah. O Exército afirma que todos os alvos são ou armazéns de mísseis do grupo xiita ou lançadores que estavam prontos para disparar contra Israel. O Hezbollah prometeu vingança depois que o comandante militar foi morto ontem, Ibrahim Akil, perdão, foi morto ontem em um bombardeio israelense no bairro de Beirute, que é o reduto do Hezbollah. Então, o grupo prometeu vingança, mas Israel, que nessa semana anunciou que o novo foco da guerra, que começou em outubro do ano passado contra o Hamas, a partir de agora o foco total da guerra é contra o Hezbollah no sul do Líbano. Israel também se prepara para uma retaliação do Hezbollah. O espaço aéreo israelense no norte do país foi fechado para a aviação civil, ou seja, só pode voar caças e aviões militares. A população também no norte israelense, que é a região que está mais próxima dos alvos ou dos disparos do Hezbollah, a população foi orientada a diminuir as aglomerações, a reduzir as atividades, está no nível de alerta máximo de cuidado para ataques do Hezbollah. As escolas também, muitas escolas suspenderam as aulas amanhã, que é o início da semana, a semana útil em Israel começa no domingo. Muitas escolas suspenderam as aulas no norte israelense. Segundo Israel, também a Força Aérea está pronta e tem novos planos para mais ataques contra o Hezbollah, se for assim necessário, segundo o julgamento de Israel. Israel afirma que o Hezbollah é uma força grande, que tem mais de 10 mil homens. Segundo os israelenses, o Hezbollah também planejava uma invasão de cidades no norte de Israel, a exemplo do que fez o Hamas no dia 7 de outubro, naquela invasão, naqueles ataques terroristas que deram início a toda essa guerra. Durante essa semana também, mais duas ações, pelo menos, foram atribuídas a Israel. Uma delas foi a explosão dos aparelhos pagers, dos aparelhos de mensagem, com milhares de militantes do Hezbollah que tinham esses aparelhos. Eles simplesmente explodiram. Um dia depois, na quarta-feira, os aparelhos de comunicação walkie-talkie também explodiram. O Hezbollah acusa Israel. Israel não assume, mas afirma que vai usar todos os meios para afastar o perigo do Hezbollah. Um dos objetivos da guerra também agora, segundo o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, é a garantia da volta dos 60 mil israelenses que tiveram que sair da região próxima da fronteira com o Líbano por medo justamente desses ataques com foguetes e mísseis de curta e média distância que o Hezbollah vem disparando cerca de 40 por dia contra Israel, também há quase um ano. Pedro. Michel, atualiza também para a gente o número de pessoas mortas no ataque que foi realizado por Israel no Líbano, o ataque que acaba também aumentando ainda mais a tensão aí na região. Queria que você trouxesse essa atualização para a gente. Afinal de contas, foi um ataque num prédio, então tem destroços, tem ainda um trabalho de busca das pessoas que estavam neste local. Queria que você trouxesse o número atualizado para a gente. Sim, o Ministério da Saúde do Líbano fala em 37 mortos, entre eles 3 crianças e 7 mulheres, e um número de desaparecidos. O resgate, os trabalhos de busca e resgate de vítimas ainda continuam, porque é um prédio que fica num bairro, são prédios que são colados uns aos outros, é um bairro de muita movimentação também de civis, é um bairro no sul de Beirute, chamado Darria, que é o bairro conhecido por ser o reduto do Hamas. Então, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, já são 37 pessoas mortas e ainda um número desconhecido de
pessoas que podem estar, ou de corpos que podem estar nos destroços. O edifício desabou, segundo Israel, o alvo foi uma sala subterrânea, uma garagem desse prédio. Segundo os israelenses, lá estavam reunidos comandantes militares do Hezbollah e o local foi atacado por um míssil. Israel assumiu, sim, a autoria desse ataque e disse que vai continuar perseguindo qualquer líder do Hezbollah que fizer mais ameaças. Foi o Ibrahim Akil que foi morto nessa ação, era o número 2, o principal comandante militar do Hezbollah, ele fica abaixo apenas do líder máximo Hassan Nasrallah. Os israelenses também afirmam que pelo menos mais 15 comandantes militares estavam nessa reunião com Akil e também foram mortos. O Hezbollah, sim, também divulgou uma lista de pessoas mortas nesse ataque israelense, mas afirma que foi um crime por ser uma região civil, Pedro. Vamos seguir acompanhando. Michel, bom trabalho para você. Michel Gavendo, nosso correspondente em Tel Aviv, em Israel. Até mais, Michel. Um ataque aéreo, ainda sobre as questões no Oriente Médio, um ataque aéreo israelense atingiu um complexo escolar na região central de Gaza hoje pela manhã. As autoridades locais dizem que 22 pessoas morreram. O exército israelense afirma que o local era usado como um centro de comando do Hamas. Os militares dizem ter tomado precauções para evitar vítimas civis. A Defesa Civil do território palestino afirma que 13 crianças, um bebê de 3 meses e 6 mulheres estão entre os mortos. 30 pessoas ficaram feridas, algumas delas com queimaduras graves e, inclusive, precisando de amputações. Equipes de resgate estão no local à procura de vítimas. A CNN não pôde verificar se agentes do Hamas estavam neste complexo. A gente volta a falar dos assuntos aqui do Brasil. 3 pessoas, infelizmente, morreram hoje em um acidente de ônibus na Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro. O veículo tinha partido de Curitiba e levava o time de futebol americano Curitiba Crocodiles para uma partida contra o Flamengo na capital fluminense. A repórter Raquel Amorim tem mais informações. O ônibus tombou na pista de descida da rodovia Presidente Dutra, na região da Serra das Araras, na altura de Piraí, no sul do Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária que administra a via, 44 pessoas estavam no veículo. 3 morreram e 6 foram encaminhadas para o hospital, uma delas em estado grave. As vítimas que morreram eram jogadores do time de futebol americano Curitiba Crocodiles. Eles foram identificados como Lucas Barros, de 20 anos, Lucas Padilha, de 40 e Daniel Barros, de 40 anos. Os feridos foram levados para 2 hospitais, o Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e o São João Batista, em Volta Redonda. O time do Paraná estava vindo para a cidade do Rio para enfrentar o Flamengo Imperadores pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Por meio de nota, o Curitiba Crocodiles informou que está acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas, às vítimas e também às famílias. O time do Flamengo Imperadores também publicou nota falando sobre o cancelamento do jogo e a Confederação Brasileira de Futebol Americano manifestou condolências, disse que está acompanhando os desdobramentos. A empresa Princesa de Campos, dona do ônibus, informou que os 2 motoristas não se feriram no acidente, destacou que está prestando assistência às vítimas e encaminhou os passageiros que não ficaram feridos para hotéis da região. Ainda de acordo com a empresa, o ônibus estava com as vistorias e as manutenções em dia. As causas do acidente são investigadas. O time do Curitiba Crocodiles decretou luto e publicou a nota de pesar nas redes sociais pela morte dos 3 jogadores. Só podemos desejar força para os familiares desses atletas que estavam indo disputar uma competição no Rio de Janeiro. Atletas de futebol americano no Brasil já enfrentam uma série de dificuldades e, infelizmente, esse acidente lá na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, a serra que dá acesso ali à capital fluminense.
Policiais militares que amarraram um homem negro pelos pés e pelas mãos durante uma abordagem em São Paulo foram absolvidos pela Justiça Militar do Estado. O caso aconteceu em junho do ano passado e o Estevão Limana tem outras informações. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo optou pela absolvição de 6 policiais militares envolvidos nesta ocorrência registrada em junho do ano passado na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. Os policiais militares amarraram os pés e as mãos de um homem identificado como Robson Rodrigo Francisco, de 32 anos. Ele havia furtado 2 caixas de bombom de um supermercado que fica pela região antes da abordagem. Os policiais, na época, disseram que a ação foi necessária porque Robson não aceitava as ordens proferidas pelos policiais e que a ação também foi para tentar manter a integridade física da corporação e do próprio criminoso. O Ministério Público de São Paulo também chegou, no ano passado, a acusar esses policiais militares pelo crime de tortura. A polícia afastou eles no momento e também abriu um inquérito para investigar o caso, mas a decisão proferida então neste mês traz que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e que a utilização de uma corda para conter um suspeito não é uma ação ilegal, de acordo com o juiz Ronaldo João Rotti. A defesa do homem publicou nas redes sociais uma nota de repúdio ao resultado do caso. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu prisão domiciliar a um dos 3 réus acusados de envolvimento nos assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. O crime aconteceu em junho de 2022 na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. A prisão domiciliar atende a um pedido da defesa de Ozenei da Costa de Oliveira. Os advogados alegaram que o réu apresenta problemas de saúde e citaram a necessidade da realização de colonoscopia para tratar um sangramento intenso na região retal. Durante o cumprimento da prisão domiciliar, ele será monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Além da questão de saúde, Ozenei foi beneficiado por outra decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que rejeitou a acusação do Ministério Público contra ele. De acordo com a 4ª turma da Corte, não há provas da participação de Ozenei nos homicídios de Bruno e Dom. Já os outros 2 réus, Amarildo e Jefferson, vão continuar presos até o julgamento. A gente fala agora sobre a seca extrema que atinge o norte do país. No Amazonas, pesquisadores voltaram a encontrar diversos botos mortos na região do Lago Tefé. A repórter Carol Queiroz traz as informações direto de Manaus. Essa é a 2ª vez que o rio Acre atinge a marca de 1,25 m. No ano de 2022, o rio chegou a essa mesma cota no dia 2 de outubro. Neste ano, a bacia já atingiu a mínima agora em setembro e a previsão é que o rio continue secando. A Defesa Civil alerta que a situação é crítica em todos os 22 municípios do estado. A falta de chuvas e as queimadas também afetam a qualidade do ar, que é considerada péssima. A capital, Rio Branco, voltou ao topo da lista de cidades mais poluídas do Brasil, de acordo com uma plataforma suíça de monitoramento do ar. Aqui no Amazonas, a estiagem também continua causando problemas à população e ao meio ambiente. Nos últimos dias, a carcaça de um filhote de boto foi encontrada na margem do Lago Tefé, na região do Médio Solimões. Em 2023, mais de 200 animais da espécie ameaçada de extinção morreram nesse mesmo lago por conta da alta temperatura da água. Os pesquisadores do Instituto Mamirauá têm monitorado a situação no local. Por enquanto, os especialistas não veem ligação entre a temperatura da água e a morte de animais. O que pode estar acontecendo, segundo os pesquisadores,
é que o lago, que já é naturalmente limitado, fica ainda mais raso com a seca. O canal tem cerca de 2 metros de profundidade e no máximo 100 de largura. E todos os animais estão concentrados nessa área, por onde também passam as embarcações que estão acessando o Tefé. Desde uma rabeta, uma pequena embarcação, até uma balsa grande. Essa concentração de animais e o tráfego intenso de barcos aumentam os riscos de colisões e a perturbação do habitat dos animais. De qualquer forma, as variações térmicas no lago têm sido constantemente monitoradas pelas equipes de pesquisa. O cuidado com a fauna dessas regiões atingidas precisa ser muito importante, afinal de contas a gente tem registrado em várias regiões que estão sofrendo com as secas, com os incêndios florestais, vários animais sofrendo com essas queimadas e com essa destruição e as mudanças climáticas como um todo. Funcionários do IBGE exigiram a exoneração do presidente do Instituto, Márcio Pokmann. O sindicato convocou um ato e pediu abertura de diálogo. Apuração do nosso analista Caio Junqueira. Paralelamente a essa convocação, começou a circular uma carta aberta que detalha o que os funcionários consideram uma postura autoritária de Pokmann. Entre elas, a reformulação do Estatuto do IBGE, que, segundo o documento, abre aspas, está sendo conduzida de maneira pouco transparente. Eles dizem, os funcionários, que qualquer mudança no estatuto pode comprometer gravemente a governança da instituição e a qualidade dos dados produzidos. Estamos falando de todos os dados do Brasil. PIB, taxa de natalidade e outras informações que são produzidas pelo IBGE. O texto termina pedindo a exoneração de Pokmann, dizendo que a continuidade desse mandato está comprometendo gravemente o financiamento da instituição. A CNN procurou o Pokmann, mas ele ainda não respondeu ao nosso contato. O governo detalha na próxima segunda-feira o corte no orçamento de 2 bilhões de reais anunciado ontem. Mas, segundo economistas, a medida não é suficiente para cumprir a meta fiscal. Quem tem mais informações sobre isso é a Débora Oliveira, que chega com a gente. Débora, o mercado não gostou desse corte, né? Não mesmo, viu, Pedro? Muito boa tarde para você, para todos aí nos acompanhando. Olha, reagiu negativamente nessa sexta, o dólar subiu 10 centavos somente um dia e a segunda-feira também deve ser um dia bastante difícil, com o mercado ainda interpretando todos esses números. Por isso, né, por um lado, principalmente por um lado, mesmo tendo esse corte sendo anunciado, ou seja, mais um aumento, mais um corte aí que vem no final das contas, por outro lado, a gente sabe que a maior receita do governo para poder chegar àquele déficit zero é a arrecadatória e essa receita já se mostrou insuficiente nesse ano. A gente tira como exemplo o CARF, que nesse mesmo relatório o governo trouxe uma previsibilidade mais real do que poderia ser de arrecadação com o CARF, aqueles processos administrativos, só que essa realidade cai agora, quando já lá atrás o governo sabia, já que não iria conseguir arrecadar tanto assim com o CARF. A previsão no início do ano era de arrecadação na casa dos 55 bilhões, caiu para 37,7, agora a estimativa é de 847 milhões de reais de arrecadação com o CARF. É uma previsão mais realista, por um lado, mas, por outro, a gente precisa olhar para frente um pouco. O governo continua contando com essas medidas arrecadatórias para bater a meta zero, por exemplo, para o ano que vem. Inclusive com o próprio CARF, que para o ano que vem já tem uma estimativa de arrecadação por parte do governo na casa dos 28 bilhões. Ou seja, se é uma medida que agora a gente não conseguiu bater como o governo estava esperando, para o próximo ano fica ainda mais dúvida e gera ainda mais descredibilidade nessas contas que estão sendo feitas pelo governo, pelo menos na visão de economistas, que por um lado, com contingenciamento ou com o congelamento de despesas, tem conseguido manter aquela banda do déficit zero, ou seja, ficando ali em 0,25 do PIB a mais. Por outro lado, também vem aumentando a dívida
desse governo, né, que vai cada vez mais aumentando. Em 3 anos a gente deve ter em uma casa de 10 pontos percentuais de aumento nessa dívida da conta do governo, porque as despesas que são obrigatórias também têm crescido constantemente e essa é uma preocupação. A engenhoca que tem sido utilizada para poder, a criatividade que tem sido utilizada para essas contas que não tem sido aprovada ou muito aceita pelo mercado, assim como pode-se dizer. Agora é aguardar essa coletiva de imprensa que está prevista para essa segunda-feira, com mais detalhamentos sobre esse relatório que foi divulgado, viu, Pedro? Ontem, Débora, quando a gente estava acompanhando a divulgação do relatório bimestral, inclusive para trazer na nossa programação, 2 questões me chamaram a atenção. Uma delas é a reversão de um contingenciamento feito no relatório anterior de 3,8 bilhões. Era um contingenciamento especialmente em emendas e em verba direcionada para o PAC. Então, a conta política já foi revertida nesse novo relatório, né, Débora? Exatamente isso. E essa reversão veio por causa, segundo o próprio ministro da Fazenda, por causa do sucesso em arrecadação em outras pontas, que vem sendo resultado, claro, de reformas que já foram prontamente executadas e vem gerando ali, de alguma forma, resultado. O problema é que, de um lado, como a gente continua aumentando essa dívida, por outro, falar só de medida arrecadatória já tem sido algo que o mercado mesmo pontuou, vários especialistas, economistas, especialistas em contas públicas, que não é suficiente apenas falar em aumento de arrecadação e não mencionar em nenhum momento realmente corte de gastos. Isso é que tem realmente preocupado bastante ainda boa parte do mercado. Então, coletiva na próxima segunda-feira e o detalhamento completo, onde cada ministério terá que cortar, só no fim do mês, né, Débora? Só no dia 30. É aí onde a gente, só para lembrar, no primeiro contingenciamento, no primeiro congelamento que foi anunciado, a gente teve todos os ministérios sofrendo ali de alguma forma e agora só dia 30 para poder a gente saber dessa vez até onde vai atingir realmente, quais ministérios serão os mais afetados nessa situação. E pesa muito, viu, essas despesas previdenciárias que tem já causado aí um grande custo para esse governo, viu, Pedro? Essa é uma das maiores preocupações da atual gestão. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela sua participação, Débora. Até mais. Até mais, querido. A gente fala agora sobre a situação na Venezuela. O opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González, diz que buscou sair do país após ser informado que forças chavistas estavam a caminho para prendê-lo. Ele também afirmou que poderia ser torturado se ficasse na Venezuela. As declarações foram feitas em entrevista à agência de notícias Reuters. A gente vai acompanhar agora. Yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Ellos están en este momento en Venezuela, ellos es una familia con 2 hijos y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. ¿Eso fue parte de la negociación? Esos son un documento de garantías que yo firmé. Por outro lado, o presidente Nicolás Maduro diz que González pediu clemência para sair do país e chamou o adversário de covarde. Me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué. Débora Bergamasco comigo neste plantão. Débora, acusações de um lado, do outro. Como é que o governo brasileiro está avaliando estes últimos
acontecimentos, essas últimas manifestações, escalada da tensão também na Venezuela. Os discursos do Nicolás Maduro, a cada dia que passa, estão mais pesados, mais fortes, mais duros. Qual é a avaliação da diplomacia brasileira neste momento, Débora? Boa noite já, quase 6 horas. Boa noite já, Pedro. Exatamente na linha em que você coloca, Pedro, o governo brasileiro é constrangido. E por que constrangido, Pedro? Porque o governo brasileiro foi até uma espécie de fiador dessa eleição que aconteceu no dia 28 de julho, dizendo, olha, nós estamos observando, estamos acompanhando, o Brasil ajudou no diálogo com a oposição, com o governo de Nicolás Maduro, não só o Brasil, outros países da região também, mas acreditaram em algum momento, foram iludidos de que o governo Nicolás Maduro poderia respeitar o resultado das urnas, seja lá qual fosse este resultado. Fato é, não teve prova concreta ainda de que Maduro venceu a eleição porque não apresentou as atas conforme o próprio Brasil exige para poder reconhecer o resultado oficial divulgado pelo governo, por órgão do governo de Nicolás Maduro. Agora, essa escalada, como você diz, Pedro, ela constrange o Brasil porque antes o Brasil se colocava como uma espécie de mediador do governo Maduro com a oposição. A gente está falando, claro, de Edmundo Gonzalez, que no fim das contas entrou como candidato oficial, mas também do grupo liderado pela Maria Corina Machado, né, que foi quem escolheu, na impossibilidade de ela mesma poder disputar, ela escolheu Edmundo Gonzalez, que acabou ali aos 45 do segundo tempo conseguindo oficializar. E por que constrangido? Porque o Brasil, de alguma maneira, falava, né, se colocava como mediador e agora, se a gente conversa com fontes do governo, da diplomacia, né, da própria presidência da República, eles dizem não é mediador, não. Olha só, a gente é só facilitador do diálogo, nós fomos convidados como observadores para participar, só para observar. Então, já tenta tirar uma espécie de responsabilidade. Não que o Brasil seja responsável por isso, mas acreditou, ajudou, estimulou. Poderia ter dado certo? Poderia ter dado certo, claro. A avaliação é a de que pelo menos foi tentado. E há uma avaliação também, diante dessa escalada, de que Nicolás Maduro, o governo brasileiro está cada vez mais convencido de que Nicolás Maduro não quer mais diálogo. Se em algum momento, durante a preparação para a eleição, Nicolás Maduro dialogou com os atores internacionais, dialogou internamente com a própria oposição. Agora, esse caminho para fontes do governo brasileiro, esse caminho está praticamente interditado. Ou seja, Nicolás Maduro não deve sair dessa posição dura de não arredar o pé e o que se imaginava, né, o que se sonhava, o que se deslumbrava de eventualmente uma saída política negociada, ou seja, com uma espécie de grande anistia para o governo Maduro, caso ficasse comprovado que eles realmente não venceram a eleição, para a entrada da oposição no poder, que eventualmente Nicolás Maduro eles poderiam negociar uma grande anistia, isso acabou. O governo brasileiro não tem mais essa vã esperança e segue num olhar crítico acompanhando a escalada da violência, da perseguição dos opositores, né? E também com a grande missão ainda, Pedro Teixeira, de proteger, de tutelar, né? de ser ali, cuidar da custódia da representação da Argentina na Venezuela, porque a gente vai lembrar, né? Os brasileiros é que estão cuidando ali, depois que o embaixador e os diplomatas foram expulsos, os argentinos foram expulsos da Venezuela pelo governo de Maduro, coube ao Brasil cuidar não só das instalações físicas, como de opositores ao governo Nicolás Maduro, do grupo de Maria Corina Machado, que estão guardados, estão protegidos, estão morando dentro dessa embaixada. Pedro. Débora, estão pedindo para eu seguir, mas eu só vou fazer mais uma questão com você, que essa semana eu estava ouvindo você e a Renata Varandas no CNN 360, e na mesma linha deste distanciamento que o Brasil tem tentado adotar,
eu acompanhava vocês falando sobre o presidente Lula evitar manifestações com relação às eleições na Venezuela, agora na Assembleia Geral da ONU. Queria que você contasse um detalhe dessa tentativa de distanciamento por parte do presidente Lula. Ótimo, vou falar bem rapidinho para ninguém brigar com a gente. Mas olha, hoje ainda eu pedi uma confirmação, antes de entrar no ar, pedi uma confirmação. O presidente Lula não deve mesmo falar sobre Venezuela na Assembleia Geral da ONU ou em eventos paralelos? E a resposta, vou até falar aqui para vocês a resposta exatamente. Disseram o seguinte, a agenda lá na ONU é muito voltada para a presidência do Brasil a presidência temporária do Brasil no G20. Então, a gente tem muito assunto para falar. Venezuela é um tema que a gente vem tratando domesticamente e não é o momento, não é o caso de levar esse assunto para a ONU. É claro que se os resultados da atuação brasileira fossem diferentes, talvez fosse, né? Agora, com esses resultados tão ruins, e diga-se aqui, não é culpa exatamente do Brasil, né? Longe disso. Mas se os resultados fossem excelentes dessa participação do Brasil, daí com certeza arrumaria uma brechinha para dizer, né, Pedro Teixeira? Olha, eu não tinha combinado com a Débora, mas ela é tão bem informada que ela já tinha apurado a pergunta que eu ia fazer antes disso. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, viu, Débora? Agora eu vou falar de eleições municipais. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, admitiu que não precisava ter sido levado ao hospital de ambulância após a cadeirada de José Luiz da Atena. Não precisava daquela ambulância lá, eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava para ir correndo pro hospital. Tranquilo. Não é insuportável. Pra quem não é bobo aqui, sabe ler, eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo, mas eu fiz questão de levar para sentir mesmo, de verdade. Para mostrar, porque esse período não é período de proposta, aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Vitor Irajá também está com a gente hoje, Débora. Tudo bem, Vitor? Boa tarde ou não? Boa noite. Eu dei boa noite agora para a Débora, aí já estou dando boa tarde, é que o plantão está se estendendo por aqui. Vitor, o Pablo Marçal visivelmente está tentando mudar o discurso nestes últimos dias. O episódio da cadeirada gerou uma série de repercussões. Ele foi agredido, mas algumas repercussões com relação a esse episódio são negativas para o candidato. E aí ele está tentando, numa espécie de mudança de rota, trocar o discurso. Diz que agora é a hora de ser governante, de mostrar quem ele vai ser se eventualmente vencer as eleições e afastar a postura que ele adotou nestas últimas semanas de campanha. Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Exatamente isso, né, Pedro? Muito boa tarde para você, para a Débora e a todos. Pedro, você citou essa fala dele, né, no último debate realizado pelo SBT, né, numa interação com o Tabata Amaral, em que ele disse que já tinha mostrado o seu pior lado e que esse lado já tinha sido apresentado para o leitor, que agora ele apresentaria uma postura de governante. Pablo Marçal percebeu que depois do episódio da cadeirada dada por José Luiz da Atena, a reação e a saída, né, completamente maquiada e ensaiada para o hospital, uma forma completamente hiperbólica por parte de Pablo Marçal, pegou muito mal perante seu eleitorado, inclusive fazendo troça em relação à imagem vendida pelo próprio Pablo Marçal de alguém que tem feitos incríveis, como, por exemplo, brigar com um tubarão ou conseguir colocar um helicóptero que caía no solo, né? Pousar um helicóptero que caía. Então pegou muito mal essa imagem fragilizada de Pablo Marçal depois da cadeirada. A cadeirada, inclusive, foi utilizada ali por ele para comparar-se, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro no episódio da facada nas eleições em 2018, com o tiro que levou Donald Trump agora há poucos meses. E, inclusive, Jair Bolsonaro também criticou essa postura. E agora, exatamente numa estratégia de se afastar dessa pecha negativa que ficou depois dessa reação, ele faz esse discurso dizendo que tudo não passava de teatro.
É curioso a gente observar que não é a primeira vez que Pablo Marçal se descola completamente da própria comunicação política, né, de ditames e estratégias que a gente está muito acostumado. Qualquer político que é perguntado, por exemplo, Pedro, a respeito de denúncias envolvendo o presidente do seu partido ou o próprio partido, normalmente tenta defender a filiação, né, o partido que ele ocupa, né, do qual ele faz parte. E Pablo Marçal não, inclusive, numa fala recente ele disse, abro aspas aqui, prendam esse povo, bandido para mim vai para cadeia, quero lançar uma campanha a partir de hoje, ajuda a limpar o PRTB, pelo amor de Deus, já que vocês sabem tudo. Ou seja, Pablo Marçal estreia de fato uma nova forma de comunicação na política que se afasta completamente da política tradicional, inclusive admitindo estratégias como mais ou menos fez o deputado André Janones durante a campanha do presidente Lula em 2022. Ele, inclusive, admitiu posteriormente ter utilizado informações falsas e fake news para desestabilizar o bolsonarismo e também o ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições e por muitas vezes, inclusive, publicava no próprio Twitter, né? Ainda era Twitter, ele publicava suas estratégias de comunicação para que seus seguidores ali soubessem o que ele estava planejando, qual era de fato a intenção por trás de alguma publicação ou de alguma tendência lançada por Janones. Portanto, a gente vem vendo, né, nesses últimos anos novas formas de comunicação política e Pablo Marçal, de fato, faz uma revolução e bagunça esse jogo, esse tabuleiro, exatamente com uma estratégia muito agressiva, muito incisiva e com essas crises de sincericídio, né, com a qual ele mostra, por exemplo, uma estratégia exatamente tentando agora desfazer uma besteira do ponto de vista estratégico. É realmente muito curioso, Vitor, esse formato adotado pelo Pablo Marçal de admitir publicamente que encena em alguns casos, que provoca, que, enfim, adota discursos que são para buscar o conflito, a briga. Mas, Débora, aparentemente ele está, pelo menos nesses últimos dias, segundo o próprio, tentando adotar uma postura talvez mais tradicional, do político mais tradicional, ou o que a sociedade em alguns momentos imaginou, enfim, uma coisa mais cordial, mais respeitosa. Aproveitou, inclusive, para pedir desculpas nesse mesmo debate a Tabata Amaral sobre uma acusação que ele tinha feito sem apresentar provas com relação ao pai da Tabata Amaral. Então ele está abrindo mão desses ataques de sincericídio, como o Vitor falou, e tentando, de repente, buscar uma coisa mais tradicional, inclusive admitindo pontos em que ele pode ter eventualmente exagerado durante a campanha, Débora? Exatamente, Pedro. Mas por quê? Qual a lógica, né, por trás disso? Porque Pablo Marçal se baseia em resultados. Enquanto a escalada de agressividade, de provocações, estava funcionando e ele continuava crescendo nas pesquisas e mais, se tornando nacionalmente conhecido e conhecido em São Paulo também, considerando que não tem tempo de televisão, não tem tempo de rádio, a atuação dele é muito ali focada nas redes sociais, essa escalada vinha funcionando, porque ele precisava, primeiro de tudo, ser conhecido em São Paulo. Ele precisava que as pessoas soubessem quem ele é, o que ele pensa, quem ele apoia, o que ele representa. E aí, como é que você faz para furar a bolha da sua própria rede social, onde ele é muito forte, mas é difundido pelo Brasil inteiro, né, pulverizado pelo Brasil inteiro? Como é que ele poderia fazer? Então, ele apostou na polêmica, até porque, né, Vitor, boa tarde para você e Pedro, cada episódio cada capítulo de Pablo Marçal, seja, né, na agressividade, nas provocações, ganhava os noticiários. Então, ele conseguiu sair da rede social, ocupar o noticiário nacional e, consequentemente, em São Paulo, furando a bolha, fazendo com que ele conseguisse aproveitar, compensar o tempo de TV que os candidatos concorrentes têm e ele não. Então, tratou
tratou-se sim de uma estratégia inteligente. Só que qual é a medida, né, entre o veneno e o remédio? O fato é, ele foi cada vez apostando e colocando ali o limite cada vez mais elástico, né? O fato é, o episódio da cadeirada, como ele, muita gente viu, eu discordo completamente, tá? Mas eu já explico isso, mas muita gente viu, ele provocou, por isso ele tomou a cadeirada. De fato, ele provocou, mas só um parênteses, esse argumento, se é para adotar esse tipo de argumento, então qualquer agressor pode usá-lo, seja uma mulher, a mulher apanhou porque provocou, enfim, mas vamos seguir. Então, eu não acredito nesse argumento, mas muita gente acreditou, ele provocou, então por isso ele levou a cadeirada e aí ele estacionou. Ele tem rejeição das mulheres, perdeu o apoio dos evangélicos. Então, o fato é, agora ele vai ter que mudar a estratégia, porque a estratégia dele chegou no limite, saturou. É isso, Pedro. Tá certo, Débora, concordo plenamente com você. Uma coisa não justifica a outra. Provocações não podem autorizar uma cadeirada ou qualquer tipo de outra agressão. Sem dúvida nenhuma, o que aconteceu é injustificável. A gente volta a conversar em breve. Até mais, dupla. E a nossa cobertura das eleições municipais 2024 se intensifica ainda mais. Na semana que vem, a CNN fará uma série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da cidade de São Paulo. Vamos conhecer as ideias e propostas dos candidatos a vice selecionados de acordo com o resultado mais recente do agregador de pesquisas Índice CNN. Dos últimos 5 vice-prefeitos da capital paulista, 3 assumiram a prefeitura. Então é uma conversa essencial, afinal de contas, a gente pode ter prefeito eleito deixando o cargo depois ali das eleições ou pode acontecer alguma coisa que faça com que esses vice-prefeitos assumam este posto. As entrevistas estão marcadas e serão conduzidas pela Muriel Porfírio e pelos analistas de política Pedro Duran e Juliana Lopes. Todas as entrevistas com os candidatos serão transmitidas ao vivo no canal da CNN Brasil no YouTube, às 3h30 da tarde, com exibição na TV no mesmo dia, às 11h30 da noite. Você não vai perder, você vai ficar super bem informado aqui na CNN, você escolhe bem e, como eu disse, muitos vice-prefeitos acabaram assumindo o posto de prefeito logo na sequência, então é importante acompanhar todas essas entrevistas. Um delegado aposentado do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais de São Paulo, foi morto após reagir a uma tentativa de assalto na Lapa, zona oeste da capital paulista. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. E quem tem mais informações é a repórter Adriana De Luca, que já chega com a gente com os detalhes. Muito triste o que aconteceu neste sábado. Adriana, boa noite. Muito triste, Pedro. Boa noite a você também que nos acompanha em casa. Esse caso aconteceu hoje de manhã. O delegado aposentado do DEIC, Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto. Imagens de câmeras de segurança mostram como isso aconteceu. O delegado estava caminhando ao lado de sua esposa, que também é delegada, quando um homem desce de uma moto armado e anuncia o assalto. O delegado, então, dá os pertences para o criminoso, dá o celular e um cordão que ele estava usando. E as imagens mostram que, na sequência, eles começam uma luta corporal. E dá para ver que o delegado é baleado neste momento e o criminoso também. Os dois caem no chão. A delegada, então, se aproxima do marido e, na sequência, ela vai no criminoso que está no chão. Ela revista ele e consegue tirar a arma dele. Depois, ela chama por ajuda.
O doutor Mauro foi levado até o Hospital das Clínicas, ele foi baleado na região do tórax, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Esse criminoso, que também foi baleado, foi levado ao Hospital Universitário e, na sequência, ele foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, um outro homem, também suspeito do crime, estava com ele, mas conseguiu fugir. Este está sendo procurado pela polícia. A Secretaria da Segurança Pública lamentou a morte do delegado aposentado do DEIC, disse que o caso foi registrado como latrocínio e segue sendo investigado. Mais um caso triste de violência aqui em São Paulo, né, Pedro? Com você. Sem dúvida, Adriana, a situação é muito preocupante com relação à segurança pública aí na cidade de São Paulo. Casos como esse a gente, infelizmente, relata diariamente aí na capital paulista. Bom trabalho para você por aí. O presidente Lula chegou a Nova York, nos Estados Unidos, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU. Lula embarcou nesta manhã acompanhado de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Celso Amorim, que é assessor de assuntos internacionais da Presidência da República. E quem está acompanhando a agenda do presidente Lula em Nova York é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Boa tarde, Mariana, seja bem-vinda. Oi, Pedro, boa tarde a todos. Pedro, eu estou aqui na frente de onde o presidente Lula deve ficar hospedado em Nova York. O avião dele pousou há cerca de 40 minutos e ele deve se dirigir para cá. Hoje o presidente não tem agenda oficial, mas amanhã já começa com uma agenda intensa de compromissos. O primeiro deles, o discurso na Cúpula do Futuro da ONU, que é um evento para discutir o futuro da organização. Então, nesse evento, os países devem anunciar um pacto para mudanças na ONU, questão do multilateralismo, futuro do multilateralismo, né? Como fica a ONU a partir de agora. Então, é um evento que vai contar com a participação do presidente Lula. Ele deve ser um dos primeiros chefes de Estado a discursar. Na segunda-feira, o presidente Lula tem reuniões bilaterais. Ele se encontra com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Depois, à tarde, com o primeiro-ministro do Haiti, Gary Consili. E mais tarde, ele participa de 2 eventos filantrópicos. Um da Associação de Bill Clinton, outro da um da iniciativa Global Clinton e o outro da fundação do Bill e Melinda Gates. Ele deve participar de um painel com Bill Gates. Então essa é a agenda da segunda-feira. Na terça-feira, a agenda do presidente Lula continua com o encontro com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e depois o discurso de abertura da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, nessa Semana de Alto Nível, então a tradição é mantida. Antes desse discurso, Lula tem um encontro rápido com Antônio Guterres, e aí mais tarde ele segue com a agenda própria. Então, depois de fazer esse discurso na ONU, se encontra com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Lula deve se encontrar com Pedro Sánchez em um evento sobre a democracia, sobre a importância de se combater os extremismos na era digital. Foi um evento organizado pelo Brasil aqui em Nova York, que ele deve se encontrar com Pedro Sánchez e com outras lideranças também que ainda não foram confirmadas. E mais tarde, Lula tem uma reunião bilateral com Emmanuel Macron, com o presidente da França, isso na terça-feira. Na quarta-feira, o presidente Lula faz a sessão de abertura da reunião ministerial do G20, também na sede das Nações Unidas aqui em Nova York, e depois volta para Brasília no final da tarde. Então, como eu disse, é uma agenda intensa, hoje sem compromissos oficiais, mas a partir de amanhã cedo, Lula já fala na ONU, na Cúpula do Futuro, depois segue com reuniões bilaterais, também participações nesses eventos filantrópicos de Bill Clinton e Bill Gates, segue com as reuniões bilaterais e, claro, faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. E o foco do presidente Lula aqui está muito ligado à questão realmente do multilateralismo, de reforçar o papel do Brasil na democracia, na diplomacia, na verdade. Então, o papel do Brasil nessa questão de pensar o futuro, de pensar o que acontece a seguir com as organizações multilaterais, claro, principalmente a ONU. Então, esse é o principal objetivo dessa visita, é o principal foco. E, claro, as várias reuniões bilaterais também, assim como o Lula fez no ano passado. Eu acompanhei também nessa semana a visita do presidente Lula no ano passado e foi uma semana cheia de compromissos, cheia de encontros com chefes de Estado. Pedro.
Agenda intensa para o presidente Lula e mais intensa ainda para a Mariana Janjacomo, que vai acompanhar tudo direto de Nova York. Até mais, Mari. Débora Bergamasco, a Mariana Janjacomo já adiantava que o presidente Lula vai priorizar essas questões relacionadas ao multilateralismo, ou seja, a participação de mais países, especialmente do sul global, nas discussões mundiais e em organizações, por exemplo, como o FMI. Essa é a prioridade do presidente Lula e evitando Venezuela e também algumas questões climáticas. Afinal de contas, a gente está enfrentando muitos desafios das mudanças climáticas aqui no Brasil. Débora. Exatamente, Pedro. O presidente Lula vai ter, nessa questão climática, né, que você abordou, o presidente Lula vai ter que fazer ali uma engenharia para dizer assim, olha, veja o que está acontecendo, as queimadas, estiagem, enchentes no Brasil, mas aí deve apontar também para outros lugares do mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, que vive o mesmo problema e daí descentraliza dessas questões, como sendo algo do Brasil, que de fato não é exclusividade, e um problema do planeta como um todo e de várias nações. Então, esse tema climático, né, da crise climática será destacado no discurso do presidente Lula. A questão do multilateralismo, como a Mariana Janjacomo nos trouxe, também será tema, certamente, e a Aliança Global contra a Fome. E esses temas, eles são temas muito importantes, muito caros para o Brasil, que vêm sendo discutidos desde que o Brasil assumiu a presidência temporária do G20 no finzinho do ano passado. Então, ele, na verdade, vai ser uma coroação dos temas e das bandeiras que o Brasil já vem empunhando ao longo do ano. Agora, fecha com chave de ouro quando, pela primeira vez na história, integrantes do G20, Pedro, vão assinar um documento, fazer uma declaração conjunta para apresentar no evento, né, nessa semana na ONU, pedindo a reforma do sistema multilateral do mundo para que seja modificada a atual composição, muito de olho no pós-Segunda Guerra. Quer dizer, o mundo geopolítico, as potências, elas não são mais o que eram pós-Segunda Guerra. O mundo mudou, as potências mudaram e Sul Global quer participar também, quer sentar na janelinha, Pedro Teixeira. Sem dúvida nenhuma, é uma antecipação das manifestações que serão feitas também na reunião de chefes de Estado do G20 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em novembro. Débora, agora é hora de falar das eleições americanas. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou um projeto de lei que reforça a proteção para os principais candidatos na disputa pela Casa Branca. O texto foi aprovado por unanimidade entre os deputados por 405 votos a 0. O projeto orienta o diretor do Serviço Secreto a fornecer aos candidatos o mesmo nível de proteção que é garantido ao presidente e vice no cargo. Esse movimento acontece após as 2 aparentes tentativas de assassinato contra o candidato republicano Donald Trump. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado antes de seguir para a sanção do presidente Joe Biden. O chanceler da Rússia disse que o presidente Vladimir Putin estava brincando quando disse que apoiava Kamala Harris nas eleições americanas. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, alegou que a declaração não passou de uma piada e que Putin costuma brincar por ter um bom senso de humor. Lavrov acrescentou que não vê diferenças na postura que a Rússia deve adotar nessa eleição americana em relação às anteriores. No início deste mês, Vladimir Putin disse que a Rússia queria a vitória de Kamala na disputa contra Donald Trump. O presidente russo chegou a dizer que a risada contagiante da candidata democrata era uma das razões para apoiá-la. A Casa Branca reagiu dizendo que Putin deveria parar de fazer comentários sobre as eleições.
E por falar em Kamala Harris, a candidata democrata aceitou participar de um debate da CNN no dia 23 de outubro e desafiou Donald Trump. Kamala disse que aceitará de bom grado um segundo debate presidencial. Ela também afirmou que espera que o republicano se junte a ela, porém, a campanha de Trump reiterou que ele não participará de um segundo confronto com Kamala. O republicano disse em um comício neste sábado que é tarde demais para um novo debate. Trump e Kamala se enfrentaram em um debate realizado pela ABC News no início deste mês. Uma pesquisa da CNN realizada após o evento mostrou que 63% dos espectadores acharam que Kamala superou Trump na ocasião. Bom, terminou agora o Agora CNN. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você acompanha agora o GPS CNN com o Yuri Pita e o Andrei Romano. Até mais!